Líder, como é que o senhor tem visto as investigações desse caso envolvendo a morte de 3 médicos no Rio, incluindo o irmão da deputada Samia Bonfim? Primeiro, assim, todo o repúdio a todos os crimes e a este crime bárbaro em especial. Sobretudo por ser um crime que envolve diretamente 2 parlamentares, um irmã da vítima, o outro cunhado, ele deve ter uma análise pormenorizada, um acompanhamento pormenorizado de todos nós, inclusive com a possibilidade de acompanhamento federal sobre as investigações desse crime. Eu sei que o ministro da Justiça assim se manifestou e essa é uma posição que nós temos que apoiar. Um crime dessa natureza, por envolver, é lógico que ainda temos investigações a ocorrer, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve receber todo o apoio necessário a essas investigações, mas por envolver diretamente o parentesco com 2 deputados federais, com notória atuação aqui no parlamento, é um crime que deve ter o acompanhamento federal. Líder, sobre a PEC que avançou ontem sobre as decisões do Supremo, tem como prosperar no Senado? Você acha que tem apoio? Eu acho que não tem voto. Nem as PECs que avançam sobre atribuições da Suprema Corte, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, eu acho que não tem voto para serem aprovadas. Sobretudo, aí vai uma análise mais pormenorizada minha, aí na condição individual de parlamentar, na condição também de historiador. Me parece que nesse momento, propostas de emenda constitucionais que buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, adentrar sob suas atribuições, no meu sentir, propostas dessa natureza são uma retaliação da extrema-direita ao papel histórico que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido no último período e, sobretudo, ao papel histórico do Supremo Tribunal Federal, ao papel que está cumprindo nesse momento na punição aos golpistas de 8 de janeiro. A presença dos ministros aqui, as falas dele, meio que abre um novo momento nessa relação? Eu espero que sim, mas sobretudo a presença dos ministros aqui hoje e a presença que terá, certamente, do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Arthur Lira, lá no Supremo Tribunal Federal, é sobretudo para homenagear a Constituição e homenagear os dizeres da Constituição. Nós temos que ter consciência do período histórico que vivemos. O fascismo nesse país ainda não foi derrotado. Os poderes da República Brasileira demonstraram, no 9 de janeiro, após os ataques do dia 8 de janeiro, enorme resiliência. A unidade deles é a resiliência também da Constituição e da democracia. E é isso que deve ser celebrado. Existe uma crise hoje entre o Congresso e o Supremo? Existiria uma crise se essas matérias que foram aprovadas fossem matérias que já tivessem sido deliberadas pelo Congresso Nacional. Não são e não tem maioria. E reitero, não existe maioria para aprovação dessas matérias. Então não posso dizer que existe crise. Crise existiu quando houve ofensa à democracia, houve ofensa aos poderes da República, como os atos de 8 de janeiro. Crise existe quando o chefe de um poder vai para a praça pública e diz que os ministros de um dos outros poderes devem se resignar a eles. Crise existe quando os chefes dos poderes atacam os demais. Não tendo isso, não me parece ter elementos de crise. Não tem maioria no Senado e também na Câmara? No meu entender, não há maioria no Senado nem na Câmara para limitar as atribuições do Supremo. E, sobretudo, algumas dessas propostas são per se inconstitucionais. É a Constituição da República, no artigo 1º, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. Não existe na harmonia, no princípio de harmonia dos poderes, o Legislativo passar a ser instância recursal da Suprema Corte. Não existe. A Suprema Corte é o intérprete da Constituição. Isto não é cláusula passiva de modificação constitucional, porque isso é cláusula pétrea, isso é mandamento primeiro da Constituição. Foi a Constituição de 1988, esta que hoje nós celebramos 35 anos, que elevou o Supremo Tribunal Federal à condição de intérprete. A isto não cabe modificação, a não ser que Deus nos livre e guarde, tivesse uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Essa leitura que o senhor faz vale para todas as propostas, mandato, limitação das decisões democráticas, aquela que... Vale para boa parte de todas as propostas, sobretudo aquela proposta que estabelece o Legislativo na prática como instância recursal. A isso não existe qualquer tipo de discussão. Sobre outras propostas que existam, a despeito de debates que possam ter em relação a isto, mas nesse momento debater isso. Ainda não completamos sequer um ano do 8 de janeiro
e, sobretudo, após o papel histórico que o Supremo Tribunal Federal cumpriu, não me parece adequado. Qualquer proposta que, a essa altura, tenta avançar sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, um poder sobre o outro, não me parece adequado. Obrigado, pessoal. Sobre a pauta da semana. A Constituinte, ela foi fundamental, restaurou na plenitude a democracia, proporcionou o mais longevo período constitucional democrático e resgatou direitos, né, que estavam profanados. Eu tenho muito orgulho de ter participado da Constituinte. É um contrassenso alguns discursos contrários à democracia, né, que está bem representada na Constituição de 88. A Constituição, ela própria tem um caminho para... A Constituição, ela própria guarda um caminho para aqueles que discordam dela. Eu mesmo, como presidente do Senado Federal, em 4 oportunidades, eu promulguei 36 emendas constitucionais. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. E qual a avaliação que o senhor faz dessa discussão sobre mudanças relacionadas ao Supremo Tribunal Federal? Eu acho que é fundamental mais do que nunca que haja independência entre os poderes, mas que haja muita harmonia. Eu, sinceramente, não vejo crise do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma que acho ilegítimo que se vote, seja o que for, uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei para mexer no funcionamento interno do Supremo Tribunal Federal. Isso, sinceramente, não fará bem à democracia. Agora, algumas medidas, como, por exemplo, a questão de derrubar algumas aprovações do Supremo, pode ser uma saída. Não, porque não tem interferência. A crítica não é essa. Não, os poderes, a separação dos poderes impõe pesos e contrapesos. Você não pode interferir no funcionamento interno de nenhum outro poder. Toda vez que tentaram interferir no legislativo, e eu tive com o poder, não podemos permitir que de uma forma elas realmente depende. Senador, o senhor foi relator da CPI, da pandemia, foi muito importante para o nosso país. Então, das últimas decisões do Supremo, por exemplo, em relação à CPMI dos atos antidemocráticos, ministros que acabaram derrubando depoimentos, o senhor acha que nesse ponto o Supremo acaba invadindo uma... Decisões, elas são necessariamente técnicas. Quando você discorda, você recorre no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu fui relator de uma comissão parlamentar de inquérito muito importante e foram muitos os convocados que foram proibidos de falar e nós democraticamente convivemos com isso. Não dá para fazer o contrário. E a questão do marco temporal? Tem uma decisão, o Congresso tem outra. Aí é outra história. Aí, essa questão do marco temporal, eu fui constituinte, nós aprovamos o marco temporal. Vou repetir, tá? Eu fui constituinte, nós aprovamos o marco temporal na Constituição. Eu, à frente do Ministério da Justiça, demarquei Raposa Serra do Sol. 13 anos depois, o Supremo considerou essa demarcação constitucional. Depois, o Supremo mudou de opinião. Eu, como fui constituinte, como havia demarcado Raposa Serra do Sol, eu preferi votar com a Constituição e com a decisão tomada à frente do Ministério da Justiça. Votei pelo marco temporal. Tá bom? Obrigada.